Fala rapaziada do Fogostatus, aqui quem fala é o Matheus. E eu tô aqui no meu primeiro vídeo para falar sobre o zagueiro interessantíssimo que está muito próximo de se concretizar como contratação do Botafogo. Luiz Segovia, esse daí que está na foto, é um cara que vem para o Botafogo para ser zagueiro, um zagueiro canhoto que completa aquela lacuna que o Luiz Castro queria, né? Para ser talvez um reserva direto do Vitor Cuesta, que a gente sabe que era o único zagueiro canhoto do elenco. É muito importante ter um zagueiro canhoto porque quando você joga ele para a esquerda, ele consegue dar aqueles passes em diagonal, enfim. Esses detalhes eu vou falar mais para frente porque o Luiz Segovia tem tudo para ser um dos zagueiros mais interessantes do Botafogo na parte de construção. Isso tem muito a agregar no esquema do Luiz Castro, porque a gente sabe que ele gosta de usar muito a posse de bola, então Luiz Segovia casa completamente com essa ideia de jogo. Então vamos às características gerais do Luiz Segovia, né? Para saber a idade dele, ele tem 25 anos, é da geração 97, um jogador que já está com uma experiência interessante no futebol e já estava pronto para dar esse salto para uma liga de competitividade maior, que é o Brasileirão. Tem uma altura que é relativamente baixa para zagueiros, tem 1,82. A gente tem o Adrielson como exemplo também, que é um zagueiro mais baixo, mas consegue muito bem nos duelos aéreos. E o Luiz Segovia tem muito disso, é um cara que tem uma impulsão interessante. Em termos físicos, o Luiz Segovia é sim um zagueiro bom, muito bom, e dá para confiar nessa parte física dele. E pela estatura um pouco mais baixa em relação aos zagueiros, ele compensa isso muito com a velocidade. A gente vê isso no Adrielson também. Até o Canu, né, que a gente sabe que não é o nível que a gente gosta, mas era um zagueiro que tinha uma velocidade interessante também. O Luiz Segovia vai muito nesse estilo. Ele tem um peso de 79 quilos, tem o pé canhoto, como eu já disse, um zagueiro canhoto. Passou pelo Independente Del Valle, que é o seu último clube, e passou pelo El Nacional também, que foi o clube que o revelou. Então, tá aí as características gerais do Luiz Segovia. Agora sobre o posicionamento, vou mostrar para vocês o mapa de calor de 2022 e o mapa de calor de 2021. É muito importante a gente dar uma analisada já nesse posicionamento dele para falar sobre a forma como ele jogava, né, no Independente Del Valle. Era um cara que jogava muito por esse lado esquerdo. No mapa de calor de 2022 dá pra gente ver como ele chega muito no campo adversário, chega muito nesse campo ofensivo para construir por dentro, fica muito próximo ali naquela linha central do campo. Então um cara que consegue ajudar tanto os pontas como os meias também, participando muito ativamente nessa construção. E se você der uma olhada, né, tiver uma percepção maior em relação aos dois mapas de calor, em 2021 a gente consegue ver que o Luiz Segovia ele não fazia aquela cobertura tão forte assim da ala esquerda do campo. Em 2022 a gente já vê um Luiz Segovia descendo mais, né, buscando mais proteger essa linha lateral da equipe equatoriana. Então o Luiz Segovia é um cara que dá para jogar de zagueiro esquerdo numa linha de 3 zagueiros, dá para jogar como aquele zagueiro central também, e lateral esquerdo, que é aquela posição que a gente sabe que o Botafogo está precisando de um reserva, então pode ser até que o Luiz Segovia preenche um pouco dessa lacuna também. Então é isso basicamente, um cara que apesar de ser defensor, pisa bastante no campo de ataque. Acerca da movimentação, é muito interessante a gente ver esses frames que eu tirei, né? Peguei vários frames da última partida que ele disputou nessa temporada de 2022 e essa partida resumiu muito bem em termos posicionais a forma como o Luiz Segovia se comporta na equipe do Independente Del Valle. Nesse primeiro quadro, que eu vou mostrar até com o meu querido laser aqui, nesse primeiro quadro a gente consegue ver na linha de 3 qual é o comportamento do Luiz Segovia. Ele costuma ser esse zagueiro aqui pela esquerda, numa linha de 5, que começa o Independente Del Valle, na fase ofensiva vira uma linha de 3, saída 3, né? E os dois alas acabam espetando um pouco mais, buscando essa amplitude. O Luiz Segovia é esse construtor pela esquerda. No quadrinho da direita, né, o segundo quadrinho, a gente já consegue ver como o Luiz Segovia ele também se projeta um pouco mais no campo ofensivo, como eu disse lá no mapa de calor. É um cara que passa e joga bastante no campo adversário, busca ser esse cara que vai auxiliar bastante o lateral, então ocorre muitas vezes dele fazer a tabela com o lateral e ser ele o cara que vai explorar essa profundidade, explorar essas costas do lateral adversário. Então o Luiz Segovia tem esse termo posicional muito interessante no diálogo com os laterais e os alas, né, que jogam do lado dele.
Outra coisa interessante é na fase defensiva, na questão de defesa de bolas aéreas, aquelas bolas alçadas ou até de tiro de meta. Como eu mostrei para vocês aí nesse quadro, a gente consegue ver uma linha de 5 formada e justamente esse cara que saiu da linha de 5, que salta a pressão para buscar esses duelos aéreos, é o Luiz Segovia. Então, como eu mostrei para vocês aí, tá a linha toda deles montada, né, do Independiente Del Valle. Teve o tiro de meta da equipe adversária e é justamente o Segovia que vai buscar esse duelo aéreo para defender ali aquela bola que sobra, né, ganhar essa segunda bola. Já no quadrinho de baixo, eu queria mostrar para vocês acerca da cobertura de profundidade dele, que é uma qualidade muito interessante. É um cara que, se o zagueiro da linha de 3 precisar sair, né, normalmente é ele que sai para fazer essa construção, mas se o outro zagueiro precisar sair, ele consegue fazer essa composição da linha de 2 defensores, e é o cara que vai cobrir essa profundidade, cobrir esses passes que entram nas costas da defesa por causa da velocidade dele. Então isso é muito interessante. Aconteceram vários lances no Independiente Del Valle onde o time tomou aquele passe ali nas costas da última linha e ele foi o cara que conseguiu dar aquele sprint, daquela aceleração, disputar com o atacante e conseguir vencer esse duelo. Então nesse lance aqui que eu destaquei é justamente isso, o passe entrando nas costas do lateral, o ponta vai atacar as costas desse defensor da equipe dele e é ele que vai atacar justamente, vai defender, né, esse espaço que eu destaquei aqui para vocês e vai disputar com esse jogador do time adversário. Então a cobertura de profundidade do Luiz Segovia é muito interessante. Agora o outro esquema dele posicional, que é muito interessante, muito diferente para um defensor, né, se posicionar dentro dos blocos adversários. Ele tem essa liberdade para percorrer ali pelo lado esquerdo do campo e muitas vezes quando ele vê que o ponta e o lateral da sua equipe estão mais na amplitude, buscando mais esse lado do campo, ele pode até se posicionar por dentro, talvez até como volante ou um meia. Então, tanto isso que acontece nesse segundo quadrinho, quanto acontece também nesse terceiro quadrinho daqui de baixo. A minha câmera está até tampando um pouco, mas dá para ver ali pelo destaque que ele é um cara que está um pouco mais por dentro. Então, o Luiz Segovia a gente fala que ele é zagueiro, mas às vezes vira até um meio de campo, vira até um lateral. Então, a polivalência é uma característica muito importante, muito interessante do Luiz Segovia. Então, não é à toa que eu estou tão animado para ver esse cara aqui no Botafogo. Agora, sobre as estatísticas, ele fez 35 jogos, ele fez 37 jogos, né, sendo 35 como titular, eu acabei dando essa invertida aí. Foram 2 gols que ele marcou e fez uma assistência também. Né? Não se destacou, mas também não foi muito mal nessa questão e é algo normal ali para um defensor. E eu fiz justamente a comparação dele com o Vitor Cuesta. Aqui tem os cortes de carrinho com ajuste à posse, e isso é muito interessante porque muitas vezes aquele defensor dá o carrinho, mas não consegue ajustar para a bola ficar com ele mesmo. Então isso dá uma ideia melhor para a gente de como isso funciona. O Vitor Cuesta obviamente é um destaque absurdo, ganha por muito do Segovia. O Segovia não é aquele cara de dar muitos carrinhos durante o jogo, ele dá mais carrinhos quando ele precisa cobrir essa bola que entra nas costas da linha de zaga, da linha defensiva, mas durante o jogo não é um cara de dar muitos carrinhos não, ele procura mais aquele bote em pé. Mas o que eu queria destacar dentro disso tudo, vocês podem ver com mais calma todas as estatísticas, é a questão dele de duelos aéreos, né? Um cara que não disputa com tanta quantidade em relação ao Cuesta, porque o Cuesta, eu vou até explicar um pouco sobre o aproveitamento dele, né? Porque o Cuesta ele disputa tanto na sua própria área de defesa quanto na área de ataque. Então o Cuesta é um cara que está disputando duelos aéreos em várias zonas diferentes. E o Segovia é um cara que justamente vai tentar ganhar essa segunda bola, tentar ganhar essa bola alçada no seu campo de defesa. E foi o que eu mostrei nessas fotinhos, né, anteriores que eu mostrei para vocês. Em relação a faltas, é um cara relativamente faltoso. O campeonato equatoriano também os árbitros costumam apitar mais do que o normal. É um campeonato bastante faltoso mesmo, mas acho que ele vai conseguir se adaptar aqui no Brasil. Em duelos aéreos ganhos, o aproveitamento do Cuesta é muito... A gente acha que ele poderia ser maior do que 60%, mas isso é muito por conta também dos duelos que ele disputa na área adversária. Então isso influencia um pouco, porque obviamente é mais difícil você ganhar os duelos aéreos na grande área adversária. Então, nos duelos aéreos na área defensiva, o Cuesta realmente tem um aproveitamento muito bom. E o Segovia acaba tendo um aproveitamento também muito interessante. Em passes longos, a gente vê também que ele consegue buscar ali uma média até similar com a do Cuesta, 6,30 por 90 minutos. O do Cuesta é de 7,30.
e os aproveitamentos também parecidos, né? 57% com o do Cuesta sendo 59%. Então, dois zagueiros ali muito interessantes naquela parte de construção, né? Dá para contar bastante com esses dois zagueiros canhotos. Agora, sobre outra estatística, né? Eu queria trazer aqui outras comparações em relação ao Cuesta. Eu queria destacar aqui a questão do comprimento médio de passes longos, né? Por mais que o Segovia atue mais avançado que o Cuesta, pisando muito na área adversária, mesmo assim os passes longos dele têm uma média de comprimento maior. Então, os passes longos do Segovia costumam percorrer mais campo, né, do que o do Cuesta. Isso é muito interessante, porque mesmo assim ele consegue ter um aproveitamento muito parecido com o do Cuesta. Então, por mais que ele tente passes mais longos, ele continua tendo bom aproveitamento. Em relação aos passes laterais, ele tem uma média maior do que a do Cuesta, mantém um aproveitamento ali de mais de 90%, que é muito interessante. E esses passes laterais são importantes porque são justamente aqueles passes que o jogador, que esse defensor pela esquerda, vai buscar sendo de fora para dentro, né? Aquele passe diagonal, buscando os meios ali dentro do bloco adversário. Então, muito interessante o Segovia ter esse aproveitamento um pouco mais alto. E aí, em relação aos outros passes também mais avançados, o Segovia tem uma média de passes inteligentes, que são passes que contribuem significativamente para a construção da equipe, né? Passes que conseguem quebrar uma linha, por exemplo. Então ele tem uma média maior do que a do Cuesta e tem um aproveitamento maior de 54%, né? Consegue acertar mais da metade desses passes inteligentes que tenta. Então isso mostra como o Segovia na construção é muito interessante. Em passes para o terço final também tem um aproveitamento maior em relação ao Cuesta. Em passes para a área de pênalti, né, que é a grande área, ele tem um aproveitamento maior e média maior de tentativas em relação ao Cuesta também. É claro que a média ser maior não significa que o Segovia é melhor do que o Cuesta, porque o Cuesta joga um pouco mais recuado, né? Ele não tem a mesma função que o Segovia tem no Independente Del Valle, mas o que a gente olha aqui é o aproveitamento. O aproveitamento do Segovia, mesmo tentando mais, consegue ser maior. Então, isso é muito interessante de se destacar nesse zagueiro. Agora, sobre as principais características, o Luis Segovia ele se destaca bastante pelo poder associativo, é um cara que consegue contribuir muito com passes, a todo momento você pode buscar aquela tabela com ele, que ele vai saber devolver numa qualidade boa, então na questão de passes é um cara que se destaca bastante. Polivalência, como eu falei, consegue atuar como lateral esquerdo, atua como zagueiro esquerdo ou zagueiro central, e também pode quebrar até um galho como volante, que eu acho que é uma improvisação que, ao meu ver, qualquer técnico que contratasse o Luis Segovia e já tivesse zagueiros de bom nível, poderia testar também essa nova função para ele. Agilidade, porque é um cara que consegue recuperar as próprias costas, né, com muita qualidade, ou seja, quando recebe um passe nas suas costas, consegue fazer essa disputa em velocidade, na maioria das vezes ganhar esses duelos. Cobertura, ou seja, cobrir justamente esses passes também que entram nas costas dos defensores, da sua equipe, que foi o que eu mostrei também lá na questão de movimentação. Condução, é um cara que tem uma boa condução de bola, é difícil você ver ali o Segovia sendo aquele defensor que se enrola quando precisa conduzir um pouco mais. Tem muitas características de meia, então qualidade com a bola, qualidade no passe, né, algo que não falta no Luis Segovia. E quebra de linhas, que foi o que eu falei para vocês também em relação aos passes inteligentes. A todo momento consegue achar um meia dentro do bloco, consegue achar um atacante fazendo aquele movimento de ruptura, né, para receber dentro da área. Então, na questão de passes longos também pode ser muito interessante para o Segovia. Então, na questão de construção, dá para dizer sim que o Luis Segovia é um zagueiro muito completo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Luis Segovia, como eu disse, é um zagueiro muito inteligente, né? Eu não diria promissor porque ele já tem 25 anos, mas é um cara que dá para evoluir bastante. Vai ser complicado para ele entender como é o futebol brasileiro, porque é um salto grande, né? Sair da Liga Equatoriana para ir para o Brasil, mas é um zagueiro que tem muita capacidade de se adaptar muito bem e vai ser um cara que vai preencher, né, essa lacuna de zagueiro canhoto de forma excelente. Então, excelente captação do Botafogo, um zagueiro inclusive que vem sem custos de transferência, né? O Botafogo só pagou ali luvas para ele de $1 milhão, mas vale muito a pena porque se fosse há 2, 3 anos atrás, seria um zagueiro que renderia um bom dinheiro para o Independente Del Valle. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, por favor, desculpem qualquer erro, né, porque aqui é o primeiro vídeo, estou me habituando ainda, mas prometo ser cada vez melhor para vocês.
Siga lá no Twitter, né? Como eu deixei aqui na esquerda, a gente já passou de 25 mil seguidores, quero chegar a 30 mil logo. Então, se você não tem Twitter, cria sua continha lá, me ajuda e segue lá o meu perfil. E eu também tenho o canal VIP daqui do Fogostat, né? No Telegram. Então, é só você ir lá, inclusive no nosso perfil, no nosso post fixado lá do Twitter, que você consegue ter acesso ao nosso grupo VIP. Lá você faz um pagamento, né, de uma quantia para apoiar o nosso canal e você recebe conteúdos exclusivos do Botafogo. Então é isso, gente. Muito obrigado, valeu, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe e tamo junto.